a responsabilidade do Paulo. Eu acho o Paulo Guedes o pior ministro da economia, e não falo isso passionalmente, não. O pior ministro da economia que o Brasil já teve, por dois motivos. E você tocou num ponto aqui, ali tangenciando, mas para mim é super importante, que é esse lance da fala dele, né? Porque o Paulo Guedes, além de ter feito um mandato, e já vou falar sobre isso, muito ruim, ele não foi capaz de entender o sofrimento pelo qual o país estava passando. Ele entrava no meio do caos, a gente com quase 5 mil pessoas morrendo por dia no Brasil, e ele entrava falando, não, está tudo bem, está tudo controlado, isso pô, dá 5 bilhões que a gente resolve a pandemia, pô, e o filho da empregada doméstica, e o filho do porteiro, e vão pegar resto de comida do restaurante para fazer programa social, e fazendo piadinha todo dia, e só se reunindo com a XP, com o Itaú, com não sei o quê, com os bancos. Eu falava, caramba, onde é que está a humanidade desse cara? Não é possível você viver numa situação, e a gente viu vários, você estava falando de direita, esquerda no começo do programa, e de concordar ou não concordar com o Guedes, a gente viu várias lideranças de direita no resto do mundo se humanizando completamente durante a pandemia e falando o seguinte, olha só, agora o momento é da gente ouvir também, porque as pessoas querem ser ouvidas quando elas estão passando pelo maior sofrimento da vida delas, quando elas estão perdendo os entes queridos, e ele não foi capaz de dar essa voz, de dar essa escuta, nenhum dos dois, nem a voz nem a escuta para essas pessoas. Então, eu acho que isso é o detalhe de crueldade, né, que torna ele o pior de todos. Agora, as medidas que ele tomou desde o começo não foram capazes de reaquecer as nossas de fazer sobreviver as nossas micro e pequenas empresas, né? Vamos lembrar que o Pronamp, aquele programa de ajuda, além de demorar para sair, quando você vai conversar com os micro e pequenos empresários, eles chegavam nos bancos, os bancos diziam que não tinham. E os bancos diziam o seguinte, olha só, eu só te dou crédito se você comprar o seguro garantia junto, que é proibido, era proibido pela lei. O banco chegava e falava, não, eu te empresto, mas nessa outra taxa aqui tinha teto. Você sabe, Josias e Leonardo, que eu liguei para alguns senadores, deputados, amigos meus, falei, vamos passar uma lei que é o seguinte, o banco é obrigado a colocar na entrada da agência um banner daqueles que você imprime, né, custa R$200 para imprimir, só dizendo o seguinte, aqui tem Pronamp, é proibido emprestar a uma taxa acima de tanto, é proibido vender seguro garantia casado, é proibido negar não sei o quê, e o crédito é para tais grupos, etc., tais empresas. Eles falam, é óbvio, isso é maravilhoso, custa R$200 para um banco fazer isso, e vai ajudar todo mundo, eles não vão, mas enfim, ser negados, o banco não vai tentar se dar bem ali. Não conseguiram passar. Não conseguiram passar. E você sabe qual a única coisa que o Guedes está mostrando que foi o que ele conseguiu fazer, que a relação dívida-PIB do Brasil caiu, né? E tem espaço para orçamento esse ano, porque as reformas abriram espaço, porque a austeridade fiscal já está mostrando seu efeito. É mentira! Você sabe qual foi o único fator que fez o Guedes diminuir a relação dívida-PIB e abrir espaço no orçamento esse ano? A inflação alta. Ou seja, o erro do governo, porque a inflação no ano passado foi mais do que o dobro do teto que o relatório do Banco Central trazia em dezembro do ano anterior, que é onde ele prevê o que vai acontecer no ano, mais do que o dobro do teto. E ele dizia que a chance de extrapolar o teto para cima era 12%. De romper o teto para baixo era 20%, alguma coisa assim, ou 8% e 20%. Ou seja, ele achava que era muito mais chance da inflação ser abaixo de 1,75 do que acima de 5,25. Foi mais de 10%. Para você ver como a turma está completamente perdida. Só que quando a inflação foi muito alta, como é que é reajustado o teto de gastos? É pelo IPCA. Então, o que aconteceu? Abriu espaço, que é o espaço que ele está usando para orçamento secreto esse ano e para auxílio emergencial, as duas principais moedas, para ele poder se eleger. E segundo, por que cai a relação dívida-PIB? Porque a receita que você tem de impostos é diretamente relacionada à inflação. Porque a receita, né, ela é, um percentual do valor pelo que as coisas são vendidas. E o valor pelo que as coisas são vendidas, o quanto ele cresce, é o que a gente chama de inflação. Então é direta a relação. A receita cresce diretamente com a inflação. Agora, só a dívida não, porque tem um pedacinho da dívida, uns 30%, um terço mais ou menos, que é reajustada pelo IPCA. O resto não é, ou é pós-fixada. E aí a gente praticou taxa de juros reais negativas, como o resto do mundo inteiro, então você vai comendo dívida com isso, ou é pré-fixada naqueles níveis onde você estava lá atrás, de
2% de dívida de taxa de juros overnight, e mais lá para frente era 5%, 6%. Então, você ainda tem a dívida travada nesses níveis, enquanto a sua receita está subindo 10%, 11%, ou às vezes até mais, porque essa é a inflação do IPCA, né? Tem muita coisa que está subindo 20%, 30%, 40%. Eduardo, Então, caiu a relação dívida-PIB.